sozinha, em vida, conseguiu tirar a oração das escolas, conseguiu tirar o Natal das escolas, conseguiu tirar a Bíblia das escolas. Um dos planos do governo Donald Trump, né? O Donald Trump, eu acompanho o podcast Free From Religion, que é um podcast estadunidense. Tem um episódio lá que eu repliquei no meu canal, no meu podcast Mediteísta, no qual um dos projetos do Donald Trump é voltar de novo as orações para as escolas, né? O que a Madalena O'Hara fez? Eles estão tentando reverter, e o filho da Madalena O'Hara está tentando ajudar eles a fazerem isso, né? Então, quando eu falo revolução ateísta, eu me refiro a isso, eu me refiro pela primeira vez. Vamos entender. O filho da Madame O'Hara está tentando, está em contra do que a sua mãe fez, ou o contrário, está na luta da mãe? Não. Tá contra a mãe, porque deixa eu explicar mais a minha história. Eu não sei se ele tá do lado de Trump, né? Isso aí eu não sei. Eu sei o seguinte, quando a Madalena O'Hara entrou na justiça contra as orações, era o filho dela, né? Que esse mesmo filho agora que tá tentando voltar às orações. Ele era jovem na época, a mãe era ateia, e tem um filme que chama A Mulher Mais Odiada da América, um filme muito bom, né? Eu comento muito esse filme no meu livro. E no filme você vê claramente lá que o filho dela estava sendo constrangido a rezar na escola, e quando a Madalena O'Hara falou com a diretoria, né, que eu não quero que meu filho reze na escola, a diretoria respondeu para ela, ele vai ter que ficar caladinho num canto e mexendo a boca para não ofender os cristãos. E a mulher, ela foi e começou a entrar com um processo um atrás do outro. Só que esse processo demorou, né? Nesse meio tempo, no livro eu comento essa história, o filho dela sofreu, né? Os cristãos, né, que eram católicos romanos, cortavam o rosto do rapaz, né, na escola, e os professores faziam vista grossa. Então, teve uma entrevista antes da Madalena O'Hara morrer, que o filho dela, que ficou do lado dela, um virou cristão, virou crente, converteu, e ficou contra a mãe, o outro ficou do lado da mãe, que é fugiu o nome dele, mas ele ficou até o final. Vai ter uma entrevista que eu comento isso no livro, parte dessa entrevista, no qual ele comenta as histórias de tortura que o irmão dele fala. Eu entendo o que meu irmão fez. Meu irmão sofreu muito, ele era jovem, os professores zeravam as provas dele, os professores torturavam ele, os professores viam os alunos torturando ele, não fazia nada, ele sofreu muito. Então, assim, aí agora ele tá, não sei se ele não continua, mas ele tá tentando reverter o que a mãe fez. Ele fala que o que a mãe fez foi uma espécie... Ele se converte ao cristianismo, é isso? Se converte ao cristianismo, mas no meu livro eu chamo isso de síndrome de Estocolmo, né? Só que religioso, né? Ele passou a adorar o abusador, entendeu? Uma sacada muito boa, professor. Ele virou uma espécie de crente, né? E passou a colocar com um projeto de vida. Ele fala que a mãe dele causou muito danos aos cristãos, né? E tem até o caso, o irmão dele comenta, né? O irmão dele comenta que o presidente dos Estados Unidos chamou o irmão na Casa Branca, né? E tentou convencê-lo de se converter ao cristianismo, porque ele seria o ponto fraco da Madalena O'Hara. Se convertesse ele, e parece que conseguiram, né? Toda a pressão. Os então, ossos da Madame O'Hara estão se revirando em seu túmulo. Não, mas ela se revirou em vida, porque ela sofreu. Quando o filho se converteu, ela estava em vida. Mais, né? Ainda porque, não só pela conversão lá, mas eu digo agora numa luta para desfazer, né, toda aquela luta, para desconstruir, né, tudo aquilo que a mãe construiu em prol de uma sociedade laica, na defesa de uma sociedade laica, para que outros garotos, judeus e ateias, que já não têm mais a doutrinação... Ou até judeus, né? Judeus, porque uma das coisas que parecia que os judeus eram obrigados a rezar, né?